Muito bom dia, irmãos, graça e paz a todos que nos acompanham nessa Escola Bíblica Dominical online, aqui no canal da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Eu me chamo Raíza e hoje estou aqui para nos instruir neste estudo sobre esperança em tempos de quarentena. Já é um estudo que estamos trabalhando já, esse é o terceiro estudo, essa é a terceira lição. Este estudo está na revista produzida pela Convenção Batista Fluminense. Se você quiser ter acesso a essa revista, está na descrição aqui do nosso vídeo. Você pode baixar essa revista, é gratuito. Você pode ler, você pode acompanhar os estudos, os que já foram dados, os que ainda estão por vir. Acompanhe, baixe esse material, esteja em suas mãos para que você aumente aí o seu conhecimento sobre estes temas que têm sido muito importantes para a nossa vida. E hoje, neste estudo sobre esperança em tempos de quarentena, nós iremos falar um pouquinho sobre comunhão. A comunhão que resiste ao distanciamento. Irmãos, que desafio falar sobre comunhão, principalmente nesse tempo que estamos vivendo de distanciamento. Mas acho que a palavra-chave aí está no texto, no tema, é sobre resistência. Eu creio que esse tempo vai passar e nós precisamos resistir. Mas como? Como resistir a este tempo? E é isso que nós vamos abordar neste estudo. Por isso já pega a sua Bíblia, vamos discorrer alguns textos, alguns versículos. O nosso texto base está em Efésios, no capítulo 4. A base do texto está entre os versículos 4 e 6, mas nós iremos percorrer outros versículos, então já prepare a sua Bíblia, deixe aberta aí, para que a gente possa estudar juntos mais essa lição. Irmãos, algo que veio ao meu coração sobre essa lição, quando fala sobre comunhão, nós entendemos que como igreja a gente precisa estar unidos, a unidade. O texto bíblico de Efésios, ele é muito referente sobre essa questão da unidade. Então nós temos que colocar na nossa mente que a comunhão ela só existe se há unidade. Então nós entendemos, irmãos, que fomos chamados para essa unidade, fomos chamados para a comunhão. Deus fez isso para que nós possamos desfrutar dessa comunhão. Irmãos, só há igreja se houver comunhão, se houver a unidade da igreja. Nós iremos ver em alguns textos isso. Algo muito curioso na nossa revista é que fala sobre nós como povo. Nós como povo latino, nós somos conhecidos como um povo caloroso, que gosta de festejar, que gosta de celebrar, não tem nem motivo e está lá festejando, está lá celebrando. E nós como brasileiros ainda somos conhecidos lá fora como um povo caloroso, acolhedor, que gosta de receber. Somos conhecidos assim como povo. Irmãos, nós como igreja muito mais. A base da igreja é a comunhão. Então, cremos que se fomos chamados por Ele, nós vivemos essa comunhão para o louvor e para a glória dEle. Entendemos isso como princípio da nossa vida como igreja. Irmãos, é desafiador falar sobre isso, mas se Cristo nos chamou, se consideramos isso algo como divino, como algo sagrado, é isso que nos vai fortalecer para resistir a esse distanciamento, para que quando tudo isso acabe, a gente possa voltar a ter aquela comunhão, a abraçar os nossos irmãos e viver a unidade, mesmo com esse distanciamento. É possível, irmãos, resistir, desde que entendamos que essa unidade, ela foi chamada por Cristo para nós como igreja. Irmãos, dentro disso, entendendo a unidade, para entender a comunhão, nós vamos já para o nosso primeiro tópico, que é comunhão, que é vital para a vida. Irmãos, quando eu penso sobre algo vital, na minha cabeça pelo menos vem algo como respirar, beber água, se alimentar. É algo que eu preciso para o meu organismo funcionar. Isso é vital. Então, tudo que é vital é necessário para funcionar. Entendo eu assim. Então, quando nós falamos sobre a comunhão que é vital, é porque ela, irmãos, é necessária para o funcionamento da igreja como organismo vivo. Então, nós temos que ter na nossa mente que se não há comunhão, não há como ter vida. E já no versículo 1,
a gente tem algo que já é uma curiosidade infinita já desse texto que Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, que ele fala, olha, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Irmãos, Paulo estava preso, aprisionado. A privação da liberdade, eu creio que é a consequência mais grave de você estar preso, porque você está fadado à solidão, a angústias, até mesmo um quadro depressivo, quando você está isolado de relacionamentos. E Paulo, irmão, estava nessa condição quando escreveu a igreja de Éfeso. Ele estava nessa condição. Então nós cremos que não há exemplo maior para nós nesse texto do que falar de comunhão, Paulo falando sobre comunhão aprisionado. Não como nós estamos, nós ainda temos algumas liberdades, né, que infelizmente temos que ir, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós não estamos aprisionados, mas nós estamos em isolamento. Nós precisamos entender que é necessário ficar em casa para que a gente evite consequências piores dessa doença que tem aí, que está aí à nossa volta. Mas Paulo ele estava preso, aprisionado, ele estava privado da sua liberdade. E creio que essa é uma consequência gravíssima daquilo que vivemos. E quando a gente fala sobre algo que é vital, Paulo, já no versículo 3, a gente vai ler aqui no versículo 3, que ele é bem enfático nesse texto, eu vou ler aqui nessa versão, que fala assim, ó, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados no vínculo da paz. E quando ele fala façam, né, no imperativo, façam o possível, né? A gente precisa, irmãos, fazer o possível. Que possível é esse? Nós temos hoje tantas ferramentas que a gente pode utilizar, né? Eu creio que muitos irmãos nem sonhariam em utilizar a tecnologia para fortalecer o vínculo entre os irmãos, mas é o que temos para hoje. E estamos utilizando, creio, como igreja, com muita sabedoria. E nós temos que ter isso em mente, fazer o possível para estarmos ligados uns com os outros, para estarmos unidos como igreja. E isso, irmãos, é um direcionamento pelo Espírito Santo de Deus, quando ele fala, olha, façam o possível para se manter unidos no Espírito. Né? Ali Paulo talvez estivesse falando dele mesmo, olha, eu estou unido com vocês pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus está nos unindo, está nos ligando. E cremos que este é um ensinamento crucial para o ensino de Paulo aqui, para nós como igreja. Porque Paulo também ele acreditava, irmãos, que uma igreja onde impera o individualismo, ela está fadada ao fracasso. Então nós temos que crer no nosso coração que a unidade, que a comunhão, ela é vital. Se não há comunhão, não há vida. A morte da igreja. Então, irmãos, façam o possível. O possível agora é estar juntos fisicamente? Não é possível, mas façam o possível através aqui dos nossos vídeos, através do celular, das chamadas de vídeo, ligando por mão, entrando em contato por mensagens. Façam o possível. É isso que Paulo nos ensina aqui. Então nós temos que crer, irmãos, que se a gente não estiver em comunhão, nós estamos fadados ao fracasso como igreja. E que isso também nos reflita algo para quando estivermos juntos, né? Quando tudo isso passar, precisamos ter comunhão. Ajuntamento só não é comunhão. A gente precisa estar ligado pelo vínculo da paz de Cristo, pelo Espírito. Precisamos estar unidos como igreja, irmãos. Entendendo isso, irmão, nós vamos para o nosso segundo tópico, que é comunhão, que é fruto da dependência. Fruto de que dependência? Então vamos para o nosso texto de Efésios, capítulo 4, no versículo 15 e versículo 16. Pega a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui nessa versão que eu coloquei, que é a nova versão transformadora, que diz assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer
para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Irmãos, que texto lindo que Paulo nos escreve aqui e que faz essa analogia de nós como igreja e o corpo. É o corpo e igreja. Que analogia interessante que Paulo faz aqui, né, desse funcionamento. Primeiro que ele coloca como Cristo é a cabeça, né? Ele é quem dá o funcionamento, quem dá os pensamentos, quem dá o comando. Cristo, ele é central na nossa vida. O resto do corpo que faz, que executa, como diz, né, Cristo é a cabeça, nós somos as mãos, né, quem faz, quem executa. Mas é claro que as mãos precisam dos braços, e os braços precisam do tronco, e assim todo o corpo precisa uns dos outros. Porque ele fala assim, ó, que cada parte a cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer. Olha que incrível esse texto. Quando nós executamos, irmãos, a nossa função de forma correta, nós ajudamos as outras partes a crescerem também. Então, irmãos, nós primeiramente temos que entender a nossa parte, a nossa função dentro do corpo de Cristo, como igreja. Imagina essa analogia, vamos colocar aqui, o autor nos instruiu nessa analogia sobre o corpo. Imagina você numa corrida. O seu corpo aqui numa corrida. Se você quer correr e um dos seus pés quer caminhar, não vai acontecer, primeiro, né? E segundo, que você vai cair, né? Não tem como, não há funcionamento disso. Então a gente tem que entender que entendemos a nossa função, mas temos que fazer essa função em unidade. Porque assim, a gente colocou aqui a questão dos pés, mas se só os pés quiserem correr, também não há corrida. As pernas precisam dar a força, o quadril precisa dar equilíbrio, os braços, a aerodinâmica da corrida, o pulmão, respiração. Todo o corpo, irmãos, precisa estar alinhado nesse objetivo, para cumprir o objetivo. Então nós temos que entender, primeiro, a nossa função dentro do corpo, e aí voltamos para aquilo que a gente estava falando, que é a comunhão, que é caminhar em unidade. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, que nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Entender a nossa função e entender que estamos ligados a essa cabeça, receber os nossos comandos, sermos obedientes aos comandos que nos é dado, mas executar esses comandos de forma que caminhemos em unidade. Então, irmãos, essa analogia que Paulo fala, comunhão que é fruto da dependência. Irmãos, nós dependemos uns dos outros e dependemos principalmente de Cristo, que é a cabeça. Porque se não há o comando, se nós não entendemos o que há, né, em Cristo para nós, não há, irmãos, funcionamento do resto. Dependemos de Cristo, dependemos uns dos outros para executar a nossa função. E para isso, irmãos, sermos igreja, sermos corpo. Então, irmãos, Cristo sendo cabeça, nós o corpo, caminhando lado a lado, fazendo nossas funções, só assim a comunhão. Irmão, já passando para o nosso terceiro tópico, é comunhão, que é presença mesmo na ausência. Este é um tópico muito interessante, foi um dos que mais falou ao meu coração, no sentido dessa questão do distanciamento, né, dessa ausência, mas é presença. Como isso? Lá no versículo 6 do nosso capítulo 4, diz assim: um só Deus e Pai de tudo. E aí a parte B, que é a mais importante aqui do nosso estudo, diz assim: o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Que texto incrível, irmãos, que texto maravilhoso que Paulo nos deixa aqui para este momento. Paulo, quando escreve isso, a gente se remete muito à vida dos discípulos que viveram com Cristo, que experimentaram a rotina de Cristo, andar junto com Ele, viver as coisas que Cristo fazia, ver com os próprios olhos. Mas Cristo teve a sua ascensão, não estava mais fisicamente ali com eles. E, irmãos, cabia a eles remeter tudo isso à sua mente, lembrar de tudo isso, para não deixar com que a comunhão entre eles e a comunhão com Cristo se esmaecesse.
eles precisavam trazer isso à sua memória. Irmãos, cabia a eles manter a comunhão com Cristo. Então, Cristo, ele é presença mesmo na ausência. A gente pode dizer ausência porque nós cremos que o Espírito Santo está em nós. E o texto, irmãos, vai nos refutar exatamente isso. Olha só, o qual, que ele está falando de Deus, ele está sobre todos, ele está em todos e está por meio de todos. Esse é o Cristo que nós servimos, irmãos. Nós estamos acostumados à comunhão na igreja, né? Talvez você esteja acostumado que comunhão é só lá dentro da igreja, né? Acostumado aos louvores, né? A louvar a Deus, a orar ao Senhor somente na igreja. Irmãos, a gente tem que, não que esse costume seja ruim, mas que a gente tem que entender que quando isso não existe, a comunhão com Cristo, ela deve ser mantida, porque Cristo, ele está sobre nós, está em nós e atuando por meio de nós. Esse é o Cristo, irmãos, que nós servimos. Precisamos trazer isso à nossa memória, irmãos, em todo momento, assim como os discípulos precisavam. Cabia a eles e cabe a nós trazer isso à nossa vida, trazer isso à nossa realidade. O Mestre, o Cristo, ele está em nós como igreja, ele está agindo por meio de nós e ele está sobre nós. Este é o texto que Paulo nos reflete aqui, que você possa refletir sobre isso. Cristo está sobre você? Cristo está em você? Cristo está agindo por meio de você? Não, se alguma dessas respostas você disse não, você precisa voltar, trazer à sua memória aquilo que você tem vivenciado, aquilo que você tem vivido, se você tem vivido Cristo mesmo ou não. Se você tem vivido uma comunhão só superficial, que precisa, né, da comunhão lá dentro da igreja, que precisa estar dentro da igreja para que haja comunhão com o Mestre. Irmãos, não precisa. Cristo, ele é acessível, ele está acessível a todos nós. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é acessível, irmãos, a todos nós. Por isso, traga isso à sua mente. Cristo, o Mestre, está sobre nós, está em nós e está por meio de nós, agindo com o seu poder e com a sua glória. Irmãos, concluindo já nosso estudo, neste tempo que estamos de distanciamento, nós fomos talvez obrigados a olhar para dentro de nós, né? O coronavírus chegou, nos obrigou a usar a hashtag, né? Fica em casa. e neste tempo, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, principalmente para dentro do nosso lar. Se aquela comunhão que existia lá dentro da nossa igreja, há também uma comunhão dentro do nosso lar, com a esposa, o esposo, os filhos, os pais, os irmãos, né? Irmãos, precisamos trazer isso na nossa memória, que este tempo, quando passar, nós possamos olhar para trás e enxergar que foi um tempo de nos reconectar uns com os outros, olhar para dentro da nossa casa e enxergarmos mais uns aos outros. Ser um tempo de sentar à mesa, fazer uma refeição juntas, talvez na rotina do seu dia a dia você não estava conseguindo mais fazer isso. E este tem sido um tempo que Deus talvez preparou para que você estivesse assim, vivendo. Eu sei que tem muitos irmãos que não conseguiram parar. Sei que tem muitos irmãos na nossa igreja que estão aí na linha de frente. Estamos orando por vocês, irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com vocês nesses momentos, cuidando e protegendo de vocês. Então nós cremos que tem muitos irmãos que não conseguiram parar, mas alguns sim. E talvez esses momentos que você teve aí de estar em casa, de comunhar com seus familiares, seja um tempo de você olhar para dentro da sua casa e enxergar essa comunhão com as pessoas que estão à sua volta. De largar um pouco a televisão, né? De ficar assistindo TV. Não sei se... Eu investi na minha casa, irmãos. Eu investi num jogo de tabuleiro, né? Para jogar ali um jogo de dama, um jogo de xadrez, buscar uma conexão mais perto, mais próxima, né?
e que foi muito legal, foi um investimento legal. Não sei se você fez isso, se você buscou meios com a sua família. Eu tenho certeza, eu já ouvi alguns irmãos falando dessa reconexão aí com a família e que tem sido muito bom, que tem sido um tempo precioso. Irmãos, que nós, neste tempo que estamos vivendo, que nós não olhemos simplesmente para o que está nos afastando, mas para o que está nos unindo, que é a comunhão, que é Cristo. Cristo nos une, mesmo nos momentos de ausência, mesmo nos momentos de distanciamento, mesmo longe uns dos outros. O que nos une e o que nos faz resistir ao distanciamento é Cristo. Ele é sem dúvida nenhuma, o elo de ligação entre nós como igreja, que nos fortalece, que nos traz vínculo, que nos faz enxergar um ao outro. É Cristo, irmãos. Não há outro na terra, debaixo da terra, nada que nos faz trazer essa unidade na nossa mente como igreja. Que possamos vivenciar tudo isso juntos. E, para finalizar, o autor da nossa revista trouxe algumas perguntas, não sei se você consegue enxergar aí, mas eu vou ler aqui, ó. O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? Né? Quando a gente viu Paulo falando, façam o possível. O que você está fazendo para preservar a comunhão? Tem pessoas que trazem prazer com a sua presença, outras com a sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? E a gente fala assim, não importa, né? Vão pensar de mim. É importante, irmãos. É importante sim, porque a gente precisa trazer alegria com a nossa presença. Talvez nesse tempo de distanciamento, algumas pessoas falam, graças a Deus não estou vendo aquele irmão, não estou vendo aquela pessoa. Será que você é esse irmão? Será que você é essa pessoa? Ou você é aquela pessoa que talvez lá na casa de uns dos outros estão falando assim, que saudade daquele irmão, que vontade de ouvir as palavras daquele irmão, que saudade do abraço daquele outra pessoa. É isso, irmãos. Como você acha que as pessoas te veem? Será que as pessoas estão sentindo saudade de você ou estão felizes pela sua ausência? Precisamos refletir sobre como estamos atuando dentro do corpo de Cristo. A terceira pergunta que ele faz, a interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Né? Quando a gente fez a analogia do corpo. Você se sente à vontade sabendo que você depende de uma outra pessoa, de um outro irmão? Irmãos, nós precisamos entender que temos que estar unidos e precisamos uns dos outros para crescer. É isso que Paulo nos ensina. E a última pergunta que eu faço, deixo aqui, se você quiser ou aprender mais na revista, está na revista, diz assim, Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença como igreja? Como estamos produzindo, irmão, a presença de Cristo através de nós, através da nossa vida, através daquilo que estamos vivenciando? Cristo está através de nós, refletindo, nós estamos refletindo a presença de Cristo? Que você responda essas perguntas aí. Talvez se você estiver sozinho, responda aí na sua mente, escreva, sabe? Faça esse exercício, escreva para que você leia, para que você busque melhorar. E se você está em família aí com seus filhos, irmãos, né, os seus pais, sua esposa, a esposa, faça essa pergunta junto com eles, busquem melhorar juntos como família também. Que esse seja um exercício aí diário para que você busque comunhão entre a sua família e entre a igreja. Que nós, irmãos, como igreja de Cristo, nunca possamos perder a comunhão que há entre nós e, principalmente, a comunhão que temos que ter com Cristo Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Para mim foi um prazer, um privilégio, um desafio estar aqui ministrando essa aula pela primeira vez, mas com muito carinho
e com muita certeza que é Deus que age através de nós e que nos instrui e que nos ensina. Que Deus abençoe vocês. Não deixe de assistir os outros vídeos da Escola Bíblica Dominical, as outras lições passadas que já teve. Temos a aula da Letícia, do Henrique. Estamos também, paralela a essa aula, estamos tendo um estudo sobre a Carta de Romanos com o nosso pastor Júnior. Não deixe de assistir essa aula, não deixe de crescer neste tempo, irmãos. Use o tempo que você tem para crescer em conhecimento da Palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.